Bom dia, meninos. No nosso último vídeo, eu falei sobre a extradição. Nós vimos que os brasileiros natos não podem ser extraditados nunca e que os naturalizados eles podem ser extraditados em caso de crime cometido anteriormente ao processo de denaturalização ou mesmo após o processo de naturalização, caso o crime cometido tenha sido o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. E no caso do estrangeiro, ele pode ser extraditado, né? E o português somente pode ser extraditado para Portugal. A extradição, nós já vimos que é um pedido do país em que o sujeito cometeu um crime para que nós brasileiros, encaminhamos aquela pessoa que cometeu o crime no exterior de volta àquele país em que ela cometeu o crime para ir responder pelo processo, ser processado, condenado, e se for condenado, absolvido, julgado e aí cumpre a pena, né? Turma, existem duas espécies de extradição, a ativa e a passiva. O que é a extradição ativa? É aquela em que o Brasil requer ao país estrangeiro que ele encaminhe uma pessoa para ser processada e julgada aqui, quando ela aqui cometeu um crime. E a extradição passiva é aquela que se requer ao Brasil por parte de estados soberanos, ou seja, a passiva é quando um país exterior, né, um outro país, requer que a gente encaminhe um criminoso de volta para lá, tá certo? Falei sobre essas questões de quem pode ser extraditado ou quem não pode ser extraditado. Turma, a extradição ela está prevista em uma norma infraconstitucional. Está prevista na Constituição Federal, mas ela foi disciplinada numa norma infraconstitucional conhecida como o Estatuto do Estrangeiro. Então vocês devem se aprofundar um pouco mais neste aspecto, nesse ponto, na disciplina de vocês de Direito Internacional Público e Privado, porque isso tem a ver com a parte do Direito Internacional. Para as nossas aulas, basta isso aqui. Todavia, no material que eu encaminhei para vocês, nos slides que eu encaminhei para vocês, vocês vão ver todos os requisitos materiais e formais, né? Todos os requisitos materiais e formais do processo de extradição. Eu dou uma aprofundada um pouco maior no material escrito, nos slides que eu encaminhei para vocês, apenas para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Todavia, repito, vocês devem retomar esse conteúdo na disciplina de Direito Internacional Público e Privado, que vocês têm lá, se não me engano, no 10º semestre. Antes de a gente passar para o próximo inciso do artigo 5º da Constituição, cabe algumas considerações. Que consideração é essa? A diferença entre extradição e expulsão e deportação, que às vezes a pessoa se confunde bastante. A extradição é o modo de entregar o estrangeiro a outro estado por delito nele praticado. A expulsão é uma medida tomada pelo Estado brasileiro que consiste em retirar forçadamente de seu território um estrangeiro que nele entrou ou permaneceu irregularmente, ou ainda que praticou atentados à ordem jurídica do país em que se encontra. Então, a expulsão a gente manda para fora, a gente não quer aquela pessoa aqui. Ninguém requereu, tá certo? Ninguém requereu o encaminhamento daquela pessoa. Simplesmente a gente não quer essa pessoa no nosso território nacional, seja porque ele entrou e permaneceu irregularmente, ou ainda porque aqui praticou algum atentado à ordem jurídica, tá certo? Além disso, nós temos o processo de deportação. Deportação consiste em devolver o estrangeiro ao exterior, ou seja, é a saída obrigatória do estrangeiro. Fundamenta-se no fato de que o estrangeiro, ao entrar ou permanecer irregularmente no território nacional, ele entrou e permaneceu irregularmente no território nacional, tá certo? Não decorre de prática de delito em qualquer território, né? Então, a deportação é basicamente quando a pessoa, por exemplo, em países em que a gente exige visto, a pessoa não cumpre o visto ou não cumpre os requisitos administrativos para permanecerem no Brasil, tá certo? Então é o caso de deportação. Quando o brasileiro, por exemplo, vai para os Estados Unidos sem o visto, ele é deportado, tá certo? Ele deixou de cumprir um requisito administrativo, ele não praticou crime nenhum,
né, apenas não possui o visto, não possui a autorização para estar naquele país. É diferente da extradição, né, quando um país estrangeiro requer o encaminhamento de alguém, né, para este país, porque lá ele cometeu o crime, e diferente da expulsão, porque a expulsão, ela denota que a pessoa naquele país é uma pessoa estrangeira que está naquele país, né, e a pessoa estrangeira daquele país, vamos supor que um americano está aqui no Brasil e comete entrou regularmente, de repente entrou até regularmente no país, mas aqui começou a praticar atos atentatórios à nossa ordem, né, à nossa ordem social. Então a gente não quer essa pessoa aqui, a gente expulsa. Uma outra possibilidade também de expulsão, gente, é quando o estrangeiro comete um crime aqui, a gente consegue processar, julgar, condenar, a pessoa cumpre a pena aqui, mas a gente também não tem interesse mais que essa pessoa fique no nosso território, então a gente expulsa essa pessoa para que a pessoa volte lá para o país de origem dela, certo? Então essas são as considerações. Vocês devem ter visto que eu passei vários slides aqui. Nesses slides, quem quiser falar um pouquinho sobre extradição, conhecer um pouquinho mais sobre extradição, nós temos alguns slides aqui falando sobre como é o procedimento, quais são os requisitos que o Estatuto do Estrangeiro ele requer, tá bom? Então tá tudo aqui nos nossos slides. Vamos passar por um outro princípio extremamente importante previsto no artigo 5º da Constituição, que é o inciso 53. O inciso 53, ele fala sobre o princípio do juízo natural. A gente fala juiz natural, né? É comum se falar juiz natural, mas o correto seria falar juízo natural. Observe, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Turma, isso tem a ver com competência. Professor, o que é competência? Gente, competência não é habilidade para julgar. Porque todo mundo que faz um concurso, que se torna juiz, ele tem habilidade para julgar. Isso não é questão de habilidade intelectual. Competência significa ter o poder para julgar aquele caso naquele lugar. Tá certo? Isso é competência. Porque todos os juízes eles têm capacidade para julgar, né? Todos os juízes do estado da Bahia têm competência para julgar. Isso não há dúvida em relação a isso. Só que o poder para julgar, ele tem que ser dividido entre os juízes para que cada um julgue na sua comarca. Isso é uma competência territorial. Então aquele juiz ele pode julgar naquela comarca, tá certo? Ou nós sabemos que o nosso poder judiciário, ele também se especializa em razão, não apenas em razão do território, mas também em razão da matéria. Nós temos juízes do trabalho. Juízes do trabalho somente julgam matérias relacionadas ao direito do trabalho. Nós temos juízes eleitorais. São juízes que somente julgam casos eleitorais. Um juiz eleitoral não pode julgar um processo do trabalho. Um juiz do trabalho não pode, em regra, julgar um processo eleitoral, tá certo? Ou processos comuns, ou processos cíveis, tá bom? Então nós temos competências que elas são divididas em razão do território. Juiz do estado da Bahia não é competente para julgar em São Paulo, tá certo? E também em razão da matéria. Juiz do trabalho não pode julgar crime comum, tudo bem? Então assim, cada juiz ele exerce uma porção da jurisdição. O que significa jurisdição? De dizer o direito. Jurisdição vem de iuris dictio, dizer o direito. Então, cada juiz, ele pode dizer o direito, exercer a jurisdição dentro da matéria na qual ele passou no concurso, dentro do concurso que ele passou, tá certo? Se é juiz comum estadual, se é juiz federal, se é juiz do trabalho, se é juiz militar, tá? Então, cada juiz, ele tem o direito de dizer o direito tem a competência para dizer o direito dentro da área na qual ele foi empossado e dentro do território em que ele foi empossado, tá certo? Isso é a competência. Isso é a divisão da competência entre os juízes. Além disso, a gente já sabe, todas essas regras, gente, elas já estão pré-estabelecidas na Constituição. Então, se elas já estão pré-estabelecidas na Constituição, todas as pessoas que conhecerem a Constituição já saberão de imediato qual é o juízo que irá processar o seu feito, a sua ação,
né, o crime, a ação trabalhista. Por quê? Porque já está lá pré-estabelecido. Olha, vai ser o juízo da comarca de Ilhéus, vai ser o juízo comum da comarca de Itabuna, vai ser o juízo do trabalho da comarca de Ipiaú. Por quê? Porque já está pré-estabelecido. É o juiz do trabalho de Piauí que julgará as demandas trabalhistas de Piauí. Será o juiz da comarca de Itabuna que julgará as ações de alimento na vara civil da comarca de Itabuna, tá claro? E fora essa divisão, todos os juízes na esfera comum, né, naquelas comarcas maiores, eles ainda dividem um pouco mais as atribuições. Aí você tem as varas cíveis, tem as varas criminais, tá certo? E aí os processos eles são encaminhados para essas áreas. Então, como já está pré-estabelecido na lei constitucional e na lei do processo, né, na lei processual, todas as pessoas que conhecem o direito, e vocês conhecem aquela história de que ninguém é dado o direito de dizer que não conhece o direito, né? Vocês já sabem dessa história aí. Então, todas as pessoas, a princípio, já sabem qual é o juízo que irá receber a sua ação. Isso é o princípio do juízo natural, ou princípio do juiz natural, de que ninguém será processado nem sentenciado, observe, processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A autoridade competente é aquela autoridade que recebeu a competência para processar e julgar, tá certo? Professora, e se alguém foi processado e condenado por uma autoridade incompetente, ou seja, foi um juiz que não podia julgar, que julgou aquele meu processo? Aquele processo é nulo, gente. Aquele processo é nulo, tá bom? E aí tem que ver se foi uma ação penal, se não ocorreu prescrição, etc. Mas aquele processo é nulo, ninguém poderá ser processado, nem condenado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Se a autoridade for incompetente, o processo ele é nulo, tá certo? Isso é um princípio do juízo natural. Professora, por que essa garantia? Por que essa garantia? A gente já conhece quem é que vai pegar os nossos feitos com antecedência, gente. A gente evita juízos de exceção. A gente evita não saber quem serão os nossos julgadores, tá certo? Isso é uma garantia constitucional extremamente importante. Os próximos incisos aqui são elementares. Se vocês não souberem esses incisos aqui, esqueçam o direito, tá certo? São elementares para nós advogados. Que incisos são esses aqui? Incisos 54 e 55. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso significa, gente, que para uma pessoa ser presa, ela, antes de ser presa, ter a sua liberdade restringida completamente, ela tem direito a um processo. Ela tem direito a um processo, e não só um processo, a um processo legal. O que é devido processo legal? É um processo anteriormente previsto em lei. É um processo, é um procedimento, é um passo a passo, são etapas em que se verificam a culpabilidade daquela pessoa, tá certo? Então, ninguém será privado, ninguém perderá a sua liberdade, nem os seus bens. Porque aqui, gente, quando a gente fala em bens, a gente está falando principalmente das ações cíveis, né? Das ações cíveis que envolvem valores. Né? Então ninguém será privado da sua liberdade nas ações penais, nem de seus bens nas ações cíveis, nas ações trabalhistas, né? Sem o devido processo legal. E esse processo legal, para ele ser devido e ele ser legal, né? Aos litigantes, quem é litigante? São as duas partes que estão no processo, que estão em litígio, que estão em briga no processo. Litígio significa briga, né? Significa contenda, significa estar em dois polos diferentes. Aos litigantes, inciso 55, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Observe, isso aqui tem uma série de questões. O que é contraditório? Né? O que é o contraditório? Primeiro, vamos por partes aqui. Aos litigantes no processo judicial e, gente, nos administrativos também.
O que é um processo administrativo? Por exemplo, se você é servidor público, somente poderá ser demitido mediante um processo administrativo. Existe chamado PAD, processo administrativo. Além disso, por exemplo, se você praticou uma infração no trânsito, uma infração no trânsito, você tem o direito de recorrer. É um processo administrativo, tudo bem? Então, aos litigantes no processo judicial, que é em juízo, né, na esfera judicial ou na esfera administrativa, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório. O que é o contraditório, gente? Tudo que uma parte fizer no processo, a outra tem o direito de saber, né? O contraditório, então, ela se divide em duas, ela gera duas consequências. O contraditório é o direito de ter conhecimento de todos os atos que são praticados pela outra parte e o ter a possibilidade de se manifestar sobre eles. Então, o contraditório, ele se bifurca. É o direito de conhecer todos os atos que são praticados pela outra parte. E 2, o direito de se manifestar acerca da veracidade ou qualquer outra espécie de manifestação sobre aqueles atos que estão sendo praticados pela outra parte, tá certo? Então, todo mundo tem o direito ao contraditório. E a ampla defesa? Ampla defesa, gente, é a possibilidade de defender-se, né? A ampla defesa, ela tem duas características bem importantes da ampla defesa. É a defesa própria, feita pelo próprio acusado, né? Seja num depoimento, nas ações penais, por exemplo, é quando o próprio acusado ele tem o direito de ser ouvido. Isso não é uma obrigação dele ser ouvido, é um direito dele de ser ouvido, né? Mas ele também pode ficar calado, ele também não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo, né? Mas ele tem o direito de ser ouvido. E a ampla defesa também implica em uma defesa técnica, é aquela defesa feita por um advogado. Se o sujeito ele tem retirado a possibilidade de ser defendido por um advogado, uma defesa técnica, esse processo ele pode ser anulado, ele é nulo um processo que não tem defesa técnica, tá certo? Um processo em que se não se admite a defesa técnica é um processo nulo. Agora, professora, e se o sujeito é pobre? Gente, se o sujeito é pobre, a Constituição fez a previsão da defensoria pública. Professor, e onde não tem defensoria pública? O juiz pode nomear um defensor dativo, né? Um defensor dativo é um advogado que obrigatoriamente terá que agir naquele processo, naquela ação. Tudo bem? Então, isso é defesa técnica. Todo mundo tem direito à defesa técnica. A ausência de defesa técnica é causa de nulidade do processo. Professora, e se o advogado ele for um advogado ruim? Gente, advogado ruim não é razão para anulação do processo, para que o processo seja nulo, exceto se o réu comprovar que aquela defesa foi muito ruim e que causou um sério prejuízo para ele. Então, ele pode recorrer e pedir para que o processo seja anulado. Então, observe, uma coisa é ausência técnica por ausência de defensor, aí o processo é nulo. Mas se o defensor for muito ruim, né? Ou não agiu com... Normalmente não, me perdoe isso aqui, mas pode, por exemplo, acontecer quando o advogado é um advogado dativo e não se preocupa lá com o réu, porque o réu é pobre, porque o réu é realmente um criminoso, sei lá, por razão quer que seja, ele não apresentou o conhecimento técnico ou ele não pôs o conhecimento dele, técnico dele, para defender da melhor maneira possível aquele seu cliente. Então, um cliente sentindo-se lesado, ele pode recorrer para que o processo seja anulado, tá certo? É uma possibilidade. Vai acontecer sempre? Não, gente, tá? Não vai acontecer sempre, porque às vezes realmente não há muito o que se fazer em que diz respeito à defesa técnica, tá? Então, ampla, contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Turma, tanto na ação civil quanto nas ações criminais, os nossos códigos de processo, eles preveem os tipos de prova, né? Eles preveem as provas, prova testemunhal, prova documental, né? Existem os vários tipos de prova pericial. Agora, não se admite no processo provas ilícitas.
não se pode admitir no processo provas ilícitas ou provas obtidas por meios ilícitos. Professora, o que é uma prova ilícita? Turma, uma prova ilícita, por exemplo, de prova ilícita, é uma confissão obtida mediante tortura. Confissão obtida mediante tortura é uma prova ilícita. Um flagrante armado é uma prova ilícita, tá certo? Uma prova, uma transcrição de uma interceptação telefônica que não foi autorizada pela justiça, não teve autorização judicial, é uma prova ilícita, tá certo? Então, assim, não se admite no processo as provas ilícitas. Gravação clandestina até pode, tá, gente? Até pode gravação clandestina. Na disciplina de processo penal, vocês vão aprofundar um pouquinho sobre essa questão da prova ilícita, né? Vocês vão ver a diferença entre gravação clandestina e gravação ilícita, né? Agora, por exemplo, se um sequestrador liga para alguém pedindo resgate e você grava aquela conversa com o sequestrador e por conta daquela conversa você consegue condenação dele, aquela gravação ela não será considerada ilícita, porque quem iniciou um processo ilícito, quem primeiro infringiu um bem foi o sequestrador, tá certo? Mas isso, gente, é visto caso a caso, tá certo? Então nós temos as provas e são admitidos no processo todos os meios de prova obtidos de forma lícita. Tá certo? Agora, também, gente, existe uma doutrina americana que a gente tem seguido um pouco, em que diz o seguinte: a gente também não pode usar no processo provas que, ainda que foram colhidas de formas lícitas, a forma que nós tivemos conhecimento dessa prova, ela foi ilícita. Tá certo? A forma que nós tivemos conhecimento dessa prova, ela foi ilícita. Então, assim, é o chamado de frutos da árvore envenenada, né? Porque se o início da geração do conhecimento da prova ele foi ilícito, se o início do conhecimento da prova ele foi ilícito, a prova obtida lá no final, ela não poderá ser utilizada no processo. Professora, eu não entendi. Eu vou explicar para vocês. Se eu tenho uma gravação, se eu estou investigando alguém, sou delegado de polícia, estou investigando alguém, e estou investigando essa pessoa por um tráfico ilícito de entorpecentes, tá certo? E eu fiz uma interceptação telefônica dessa pessoa, estou ouvindo as conversas telefônicas dessa pessoa. Fiz essa interceptação telefônica sem autorização judicial. Estou fazendo essa interceptação telefônica sem autorização judicial. Então essa interceptação telefônica, ela já é uma prova ilícita, tá? E aí, ouvindo essa conversa lá dos traficantes, eu escuto naquela conversa de que vai haver uma entrega de um carregamento de drogas no porto, né? Observe que eu fiquei sabendo dessa entrega de horário e tal. E aí eu armo um flagrante para poder pegar aquela droga. Gente, esse flagrante ele vai ser ilícito. Sabe por quê? Porque eu só fiquei sabendo da entrega daquela mercadoria naquele local por conta de uma gravação ilícita. Então o flagrante ele será ilícito. Professor, mesmo pegando flagrante, salvo se, né, o delegado ele conseguir alguma outra espécie de prova que confirme que naquele dia, naquele horário, haveria uma entrega de drogas, de uma carga de drogas, né? E aí o delegado esperto, ele vai procurar uma outra forma e nem vai dizer que foi que aquela apreensão decorreu de uma gravação, interceptação telefônica ilícita, né? Isso na prática, mas na teoria essa prova ela seria ilícita, tá certo? Repito não. Agora também sobre essa questão da prova ilícita, tem vários slides aqui no material que eu preparei para vocês, que vocês podem se aprofundar um pouquinho mais. Mas em regra é isso aqui que eu tinha que passar para vocês sobre esses dois incisos. Sobre a prova ilícita, nós também temos um inciso na nossa Constituição Federal, que é o inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Seja qualquer espécie de processo. Provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência às normas do direito penal, exemplo, a tortura,
Provas ilegítimas são aquelas com desrespeito ao direito processual, exemplo, a quebra de sigilo bancário não autorizado. E provas ilegais é um gênero da qual são espécies as provas ilícitas e ilegítimas. Provas ilegais são todas elas, né? E elas se dividem em ilícitas e ilegítimas. O próximo inciso que nós temos que tratar é o inciso 5º, o artigo do artigo 5º é o inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí, gente, é sobre isso que o STF tem se debruçado recentemente, que é a possibilidade de prisão em caso de condenação em segunda instância. Por quê? Esse princípio aqui, ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é o chamado princípio da presunção de inocência. Todo mundo é inocente, até que eu tenha uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Professor, o que é trânsito em julgado? É aquela sentença penal em que não há possibilidade mais de recurso. Isso é até recentemente amplamente divulgado na doutrina, né? Inclusive também na jurisprudência. A questão, e o STF já se posicionou ratificando esse posicionamento. É necessário que o Estado ele comprove a culpabilidade do indivíduo, né, que é constitucionalmente presumido inocente. E ele tem que ter o trânsito em julgado, né? Tem que ter efetivamente trânsito em julgado. Não pode mais ter a possibilidade de recurso. E recurso em sentido amplo. Né? E recurso em sentido amplo, qualquer espécie de recurso. O STF ele se posicionou nesse sentido, ratificou essa decisão, tá certo? Tanto que uma série de pessoas que estavam presas e não havia sentença com trânsito em julgado, elas, mediante uma outra solicitação dos seus advogados, elas foram postas em liberdade, inclusive o ex-presidente da República, o Luiz Inácio. Agora, qual era a questão aqui? A questão é que, por exemplo, no caso do presidente Lula, ainda estava pendente o recurso, né? Ainda estava pendente o recurso, que era o recurso de embargos. E a discussão o recurso de embargos da declaração, gente, não tem a possibilidade, não tem o condão de reformar a sentença. Então a pessoa está falando assim, olha, se esse recurso não tem como, através dele, reformar a sentença e o presidente ser considerado inocente, né? Então, neste caso, ele já é condenado, ele já pode começar a cumprir a pena. A ideia básica era essa. Se esse recurso não pode reformar a sentença, então ele pode continuar preso, ele pode já iniciar o cumprimento da pena. Né? E essa era a grande discussão. Mas a Constituição é clara, ela não fala assim em recurso, observe que ela não fala... ela fala em trânsito em julgado. Ela fala em trânsito em julgado. Então, enquanto pender recurso, não tem trânsito em julgado. Né? Então, eles utilizaram a literalidade efetiva da Constituição Federal, independentemente da natureza e do alcance do recurso aqui que esteja pendente, tá certo? Foi essa a posição do STF que recentemente permitiu que uma série de pessoas que estavam presas fossem postas em liberdade. O inciso 57, ele traz o seguinte: o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Turma, quem é o civilmente identificado? Aquela pessoa que tem RG, CPF, endereço certo, carteira de trabalho, são identificações civis, né? O RG, por exemplo, é a Secretaria de Segurança Pública, quem encaminha, é uma identificação civil. Né? A sua carteira profissional, a carteira da OAB, é uma identificação civil. O que é a identificação criminal? É a chamada identificação datiloscópica, gente. A identificação datiloscópica é aquela que a gente faz, coloca o dedinho lá naquele mata-borrão, pinta o dedinho e coloca lá o sujeito para colocar suas digitais. Isso é a identificação datiloscópica, a identificação por meio de digitais. É o famoso tocar piano. Quando vocês ouviram essa expressão de tocar piano na delegacia, é fazer identificação criminal. Tá certo? Então, a pessoa que tem a sua identificação civil, né, clara e suficiente, ela não é obrigada, será submetida à identificação criminal, exceto as hipóteses previstas em lei. Que hipóteses seriam previstas essas em lei?
né? Quais são as hipóteses previstas em lei? Essa aqui é uma norma de eficácia contida, tá? Quais são as hipóteses previstas em lei? O sujeito é estelionatário. Um exemplo, né? O sujeito é estelionatário. Ele está respondendo por um crime de estelionato. O que é estelionato? O cara tem 20 identidades, 20 carteiras de identidade. Qual delas é a civilmente correta? Quem é aquele sujeito? É João, José, Pedro, Ronaldo, tá certo? Você não vai saber, você não tem como confiar naquela identificação criminal. Então, neste caso, ele será submetido à identificação datiloscópica, tá certo? Inciso 59. Inciso 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Um segundinho. Para não ficar muito grande esse vídeo, vou dar uma paradinha no vídeo aqui e já vou começar um próximo vídeo já com esse inciso, tá certo? Grande beijo para vocês.